Olá, meu nome é Felipe e vocês estão no canal Filosofia. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o top 10 de personagens mais fortes de Black Clover, considerando alguns critérios. Primeiro, o que esses personagens apresentaram nos acontecimentos da obra até o atual capítulo 365. Segundo, estarei considerando só os personagens que estão confirmados ainda vivos. Então, nenhum demônio da Clifford será considerado aqui, já que alguns já sabemos que foi de base, outros purificados pelo Lucius, e o Adramelech não se tem ideia do que aconteceu. Eu irei também explicar porque, na minha opinião, cada personagem acima é mais forte do que estão abaixo, fazendo comparações pontuais. Então, se você é fã de Black Clover e de animes e mangás em geral, se inscrevam no canal para ajudar nesse engajamento e tornar nossa comunidade cada vez maior e mais ativa. Além disso, curte e comenta esse vídeo para eu ter uma ideia de que vocês estão gostando e assim trazer mais conteúdo. Então, sem mais delongas, sigamos pro vídeo. Número 10, Musyogatake Yoshuga. Esse cara aqui é um dos 7 Ryuzen e automaticamente um dos 7 magos mais poderosos de toda a Terra do Sol. Palavras da irmã Lily Paladina, nem são minhas. E mais do que isso, ele se auto-intitula o mais forte dos 7 e eu com certeza concordo. Yoshuga era o herdeiro de um dos feudos da Terra do Sol chamado Koshu, e ninguém era capaz de enfrentar ele em toda essa região. Ryuya, que é o atual Shogun do País do Sol, era o único que lutava com ele de igual para igual, sendo que ele era herdeiro do feudo vizinho. Então meio que Yoshuga era da realeza daquela região, e por tal com certeza tinha uma quantidade absurda de magia ou poder de feitiço, como é chamada a magia na Terra do Sol. Isso foi confirmado porque apenas com 17 anos foi dito por um random que só Yoshuga e Ryuya tinham quantidade de mana suficiente naquelas duas regiões para adquirir o Tengetsu, que era necessário para resolver uma crise sanitária que estava assolando os habitantes. Acabou que Ryuya aceitou trocar sua magia pelo Tengetsu e Yoshuga continuou com seu Yoryuko. Numa reunião para escolher o Shogun de todo o país, agora com todos os feudos unificados, os prováveis conselheiros já tinham uma escolha óbvia, que era Yoshuga, por ele ter mais Yoryuko. Ou seja, eles estavam decidindo quem lideraria não só um feudo ou outro, mas sim todos os feudos somados e unificados em um só. Com isso, dá para concluir que sim, Yoshuga era o mago com mais magia de toda a Terra do Sol. Mas mesmo assim, só isso não é suficiente para colocá-lo no top 10, certo? Precisamos de feitos. Pois bem, Yoshuga simplesmente solou um paladino do Lucius de magia de gelo com dificuldade 0. Isso mesmo, 0. Atualmente os paladinos estão como a raça mais OP de toda a obra, e até o momento os poucos personagens que derrotaram paladinos foram só Asta e Yoshuga. Só com os fatos da história de Yoshuga, sua linhagem e esse feito, pra mim ele claramente está no top 10 de personagens até o momento. Número 9, Mereoleona Vermilion. Dá até dó colocar essa lenda numa posição tão baixa, porque sabemos como essa mulher mita nessa obra desde o início. Mas se para quem é fã serve de consolo, Meryl é a personagem mais forte dessa lista com apenas poder inato, ou seja, que depende apenas do seu próprio poder e que não tem contratos com entidades nem buffs que ganhou de fora da sua própria magia para ficar mais forte. Isso mesmo, todos os 8 personagens acima dela precisaram de algo mais além da própria magia para figurar em posições mais altas. Dentre os feitos da Meryl, os mais impressionantes foram derrotar uma Majin sozinha, coisa que só Lumière tinha feito, e ter sido a última capitã a ficar de pé contra Lucífero, 50%. E ainda durou bastante junto com o Yuno após os outros capitães estarem no chão. Eu até considero a Meryl a capitã mais forte de Clover e com certeza a maga mais poderosa com o próprio poder desse reino, semelhante a como Yoshuga é o mais forte da Terra do Sol. Coloquei ela acima dele porque além do atributo dela ter vantagem contra Yoshuga, na minha opinião o Majin que ela derrotou era mais poderoso que o paladino de gelo que Yoshuga derrotou. Número 8, Morris forma paladino. Esse é o único representante do reino Diamond na lista, mas apenas porque ganhou o poder paladino do Lucius. Mas antes de ser paladino ou receptáculo do Lucífero, Morris era um cientista meio louco do reino Diamond que fazia experimentos atrozes com humanos. Mas não sabemos sua quantidade de mana base, só que seu atributo é magia de modificação. Com o poder paladino agora, ele pode usar seu feitiço de operação no nível absurdo, capaz de criar diversos tentáculos e desintegrar qualquer um que ele toque. Os tentáculos têm um alcance relativamente alto, mas não aparentam ser invencíveis.
Ele se encontra acima da Meryl e o Suga porque sua vantagem maior é contra magos que lutam mais corpo a corpo, que é o caso desses dois. Estamos vendo que, mesmo Meryl conseguindo tancar o Morris, ela tá saindo bem mais prejudicada. E outro detalhe, ele conseguiu desfazer o Neverland do Yuno naquela área. Isso significa que ele pode destruir não só coisas físicas, mas também feitiços na área de alcance que estão seus tentáculos. E já que ele não desfez todo o Neverland, fica claro que os tentáculos dele não conseguem se expandir, apenas se regenerar. Ele desintegrou grande parte dos irmãos carmesins com dificuldade zero, apesar de não ser um grande feito, afinal é um esquadrão bem fraco, mas todos esses fatos foram suficientes para ele figurar na 8ª posição. Número 7, Morgan, forma paladino. Morgan era um nobre do reino Clover e um cavaleiro mágico que se destacou junto ao Yami no esquadrão dos Julius, então ele tinha alta quantidade de mana automaticamente. Agora na forma paladina essa quantidade aumentou consideravelmente ao mesclar a mana dele ao de um demônio. A magia de Morgan é de luz, e apesar de ser um ataque inesperado, Morgan humilhou Jack com dificuldade zero, levando ele a uma provável morte. E é o atributo mais rápido de todos, então é compreensível que muitos imaginassem que um mago na forma paladina com um atributo desses deveria ser no mínimo top 3, mas Black Clover não funciona assim. Só o atributo não é algo que define o mais forte, pois já vimos magos com magias mais lentas peitarem magos com magia de luz, como foi o caso de Yami vs Patri, Julius vs Patri e Nozel vs Patri, e sem mencionar que o Rei de Clover tem uma magia de luz lentíssima. Mas apesar disso, é possível supor que ele é bem mais rápido que os 3 abaixo dele, pois Morgan é um mago de longa distância aparentemente, e acredito que os tentáculos de Morris e o próprio não teria tempo de se regenerar contra os feitiços de luz de longa distância. Não vejo Meryl e o Suga acompanhando ele, pelo menos por um longo período, afinal além da vantagem de atributo de luz em velocidade, a quantidade de mana superior foi um fator para colocá-lo nessa posição. Número 6, Acier Silva, forma paladina. Não é preciso falar o quanto a Acier era pelona quando viva. Maga da realeza, capitã antiga dos Águias de Prata, peitou Vanica e a derrotou mesmo bufada com poder demoníaco, apesar de nisso ter sido amaldiçoada. Não vou entrar no mérito da Meryl nunca ter derrotado ela mesmo com vantagem de atributo, já que na época a Meryl tinha em torno de 15 a 17 anos no máximo quando a Acier morreu, então é óbvio que não tinha como uma Meryl ganhar. Mas acredito que a Meryl atual, com seus 33 anos, já superou em muito a Acier base antes de ter sido amaldiçoada. Mas a história com a Acier Paladino já é outra. Primeiro que não é preciso muito argumento para imaginar que uma capitã de altíssimo nível, com quantidade absurda de mana como ela, bufada com reserva de mana de um demônio, daria uma coça nos 2 últimos da lista. A vantagem de fogo da Meryl, mais uma vez aqui não daria a vitória a ela, porque a Acier consegue tancar, e numa batalha longa venceria quem fosse o último a ter mana sobrando, coisa que a Acier agora tem muito mais. E uma curiosidade é que a Acier e o Suga têm magias parecidas, aço e ferro respectivamente, mas diferente do paladino de gelo, que tinha nível claramente inferior a Acier, e o Suga não venceria. Contra Morris, até que daria uma batalha acirrada, pois ela até agora demonstrou também usar só feitiços de corpo a corpo, mas o que dá vantagem a si é que com certeza que ela é mais veloz que o Morris e que sua experiência em batalha é muito maior, afinal ela era uma cavaleira mágica e ele um cientista, e mesmo se ela for mais lenta que o Morgan, sua magia de aço é capaz de refletir todos os ataques de luz, como o exemplo que tivemos de Nozel vs Patri. E finalmente chegamos ao nosso top 5, Noelle Silva. Sim pessoal, estou colocando a Noelle como quinta personagem viva mais poderosa da obra até o momento, inclusive na frente de 6 paladinos, os 3 que entraram na lista e os 3 que invadiram a Terra do Sol que nem entraram, e isso é insano. E eu tenho argumentos suficientes para isso. Primeiro, vamos para a Noelle base. Realiza como ela sempre diz, com quantidade absurda de mana, dita pelo autor tem mana latente tão poderosa quanto a Acier e Julius. Ela é uma exímia maga de defesa, de combate a longa distância e de curta distância. E não é exagero. Pelo menos um feitiço dela de cada uma dessas áreas já tiveram elogios e feitos altíssimos, como Lardo do Dragão do Mar, Rugido do Dragão do Mar e Vestido Valkyria. E outras curiosidades que tornam Noelle insana foi ela ter conseguido carregar a Mimosa e Finrod na bolha de água enquanto estava no Vestido Valkyria, vindo de Horst, passando pela região de Forte Mana até chegar a uma base da Tríade das Trevas e não reclamou de ficar sem mana. E sim, isso torna ela uma maga exímia de transporte também. Para ela virar um nível Rei Mago alto agora, só falta feitiço de suporte e de cura, mas vamos ao que interessa.
Mesmo sendo tão impressionante, Noelle forma base perderia feio para a maioria dos que estão atrás dela. Eu poderia falar do modo santo, mas o da Noelle só durava 3 minutos e era mais útil para derrotar demônios ou oponentes com mana demoníaca, que não é o caso dos 5 anteriores, aparentemente. Mas agora temos ela com seu próprio familiar, nada menos que o Deus do Mar, e com esse poder ela se torna digna dessa posição 5 nessa lista. Aí podem até perguntar como eu posso achar que o Deus do Mar é mais forte ou tem mais mana que o Espírito da Água. E na minha visão, sim, o Deus do Mar massacra o Espírito da Água e qualquer um dos 4 espíritos. Primeiro, porque é um Deus. Deus, para mim, é muito superior a uma entidade que é um espírito, mas que não tem uma classificação além disso. Afinal, pelo que sabemos, um Deus também é um espírito, mas ele tem essa patente de Deus. Já os espíritos elementais são só espíritos. Segundo o Espírito da Água, gostou da primeira rainha de Hort e resolveu sempre servir as rainhas seguintes. Então, ela é meio que uma empregada das rainhas. Mesmo que faça isso por vontade própria, Undine resolveu ser uma serva, coisa que um deus jamais se prestaria. Já o Deus do Mar é cultuado por toda uma civilização, ele quem é servido pelos humanos, então só aí já vemos a diferença. Os espíritos elementares precisam de hospedeiros para continuar se manifestando. Já o Deus do Mar não, ele existe nessa dimensão de forma independente. E ele começa a surtar e precisa de um mago fantástico de água apenas quando o mundo está para ser destruído. Fora isso, ele não precisa de nenhum humano, como vimos até agora. Então eu já suponho que a quantidade de mana dele é no mínimo tão grande quanto a de um demônio superior. Então a Noelle, com um contrato com a entidade dessas, claramente é capaz de tancar e derrotar paladinos. Os 2 últimos da lista não têm chance contra Noelle, essencialmente pela quantidade de mana dela superior. O Morris seria massacrado pelo dragão do mar enorme que ela é capaz de lançar, que até a Cier precisou desviar. Então a quantidade de água que Noelle é capaz de gerar agora é muito maior do que a quantidade de magia que Morris consegue desintegrar. Contra Morgan, o vestido Valkyria tem um atributo muito bom de velocidade. Acredito que seria uma batalha acirrada, mas a Noelle venceria por ter magia de defesa e eu acredito que a luz refletiria a água também. E a Cier Paladino está embaixo dela por 2 motivos. Primeiro porque a batalha estava acirrada, mas Lucius reclamou que a Noelle não era para estar tão forte e mandou um dos clones dele, além de mais 2 anjos auxiliarem a Cier. Isso para mim já é atestado que a Cier, sozinha, não vence a Noelle em modo dragão do mar. Podem até dizer que o Neverland bufou a Noelle e enfraqueceu a Cier, mas, sinceramente, os cavaleiros estavam dizendo que os anjos eram muito mais poderosos que a nobreza e os cavaleiros mágicos, e que não tinham o que fazer. Aí vejam o buff da Sol e o enfraquecimento do anjo. A Sol só conseguiu empatar com o anjo tendo o braço do Golem destruído, e o anjo ficou de boa. Esse buff da Neverland não é consideravelmente alto se formos analisar nesse caso. Pior ainda, o Sec bufado e o anjo enfraquecido derrotou ele com dificuldade 0. Então, pessoal, o buff do Neverland, comparado ao poder que a Noelle ganhou, é praticamente nada. Então sim, a Noelle é digna da 5ª posição nessa lista. Número 4, Iono Greenberry-Hall. Não há muito o que contestar do Iono. Primeiro, por ser um protagonista. Segundo, ele é príncipe de espada e tem uma magia especial e rara passada só por sua família, sendo a dele a magia estelar. Além de, aparentemente, os Greenberry serem a família com mais quantidade de mana do reino Spade. Então só essa reserva de mana já é absurdo. Terceiro, que ele tem 2 almas, sendo a segunda de um híbrido de elfo com humano. Sua alma híbrida tem magia de vento e foi escolhida por um trevo de 4 folhas, e sua mãe era a princesa de Clover e a família real de Clover também tinha muita mana. E fora isso, Iono tem um contrato com o espírito do vento, ou seja, é seguro afirmar que Iono tem a maior reserva de mana de toda a obra. Não há muito que argumentar que o gap de poder do Iono comparado aos 6 que estão abaixo dele é muito grande. Com os 2 atributos que ele tem, a reserva altíssima de mana, ele ganha 1x1 contra qualquer um desses fácil. Principalmente porque a magia de estrela lhe deu versatilidade e recursos numerosos. Mais um feito que torna ele digno dessa posição é derrotar um clone do Lucius. Então, pessoal, não há o que se discutir aqui. O que pode ser discutido é se quem está acima dele é realmente mais forte. Número 3, Damnatio Kira, modo Paladino.
Dominate Kira é da realeza de Clover, logo tem uma reserva altíssima de mana, e antes de se tornar paladino ele já era apelão. Sua magia de balança ela é capaz de diminuir drasticamente a mana de outros magos, e ele consegue vencer vários nobres facilmente com sua pressão de mana, como vimos quando ele lutou contra os nobres anti-monarquia, além de poder aumentar a mana dos seus aliados. Mas o que permite ele estar nessa posição altíssima é a forma paladino, e ele está confirmado ter o poder demoníaco de um demônio superior, Baal, ou seja, a reserva de mana dele agora está acima da imaginação. Porém, mais do que reserva de mana desse demônio é o seu atributo que acaba de tornar Dominate apelão, a magia atmosférica. Essa magia é uma força invisível que não pode ser evitada. Não vou falar sobre a espada que ele usou para atacar os touros negros, porque além de eu não saber se é provinda da magia ou se é um objeto físico, com ou sem ela, ele continua nessa posição. A combinação desses dois atributos para mim faz o cara ser overpower. Ele simplesmente pode diminuir a magia do seu inimigo drasticamente e atacar sem mover um dedo só, fazendo com que seu adversário seja implodido ou nocauteado instantaneamente. Então eu não vejo como o atual Yuno venceria o atual Damnation. Magia de atmosfera se mostra superior de vento em termos naturais, e a vantagem do Yuno seria a quantidade de mana aparentemente superior, mas que seria perdida ao ser diminuída pela balança. E por mais que Yuno seja rápido e possa se teleportar com as estrelas, o raio de atuação da magia atmosférica vai destruir tudo. É meio que um escudo que protege o Damnation de oponentes mais rápidos. É discutível quem é mais forte, mas nesse momento eu fico com o Damnation. Número 2, Lucius Ogrates. Esse é um personagem que provavelmente ninguém vai discordar dessa posição. É o vilão principal da obra. Na sua forma base pouco se sabe, só que ele divide alma com os Július no mesmo corpo, mas não sabemos a quantidade de mana que cada alma tem, e não sabemos o atributo dos Július, só o do Lucius, que é a magia de alma. A família Zogrates é especialista em pactos demoníacos, então provavelmente eles tenham mana alta, pelo menos no nível dos Faust, que também praticam esses pactos. Mas todos os recursos que o Lúcio já adquiriu até agora tornou ele o mago mais poderoso da obra, e isso tá meio que indiscutível. Entre esses recursos é a magia do tempo do Astaroth. Ele comeu o coração completo do Lucifer e agora adquiriu sua reserva de mana, sua força física e seu atributo, gravidade. Então só com isso que foi dito, ele tá praticamente invencível. O Lucius tem outras habilidades notáveis, mas não são tão importantes em combate, são mais de background, como purificar a alma dos demônios e criar paladinos ao conseguir usar a magia dos irmãos. Em batalha ele não usa a magia deles, além de não precisar, aparentemente ele deve ter um limite de quantos atributos um clone do Lucius pode usar, já que o clone que perdeu pro Yuno só usava magia de tempo e de gravidade, então não vou me prolongar nesse aqui. E finalmente, número 1, Asta. Outro personagem que ninguém vai reclamar da posição. Também não há o que se discutir, está mais do que óbvio. Mas entre os recursos que tornam Asta o personagem mais poderoso são os seguintes: força física absurda, uso da antimagia que cancela qualquer magia, fazendo principalmente o Lucius não ser invencível contra ele, e pelo que vimos, a antimagia não tem uma reserva como a mana, então enquanto estiverem com estamina, Asta e Lib vão poder continuar usando esse poder, mas principalmente o modo união, que é um pico de antimagia altíssimo, capaz de derrotar Lucifer 50% com um só golpe. E agora o Zeten, que é uma técnica avançada do Ki, que dá um poder destrutivo altíssimo para o Asta. Combinando os seus recursos principais, força física e antimagia, eu com certeza não vejo o Asta perdendo para o Lucius. Então esse foi o top 10 de personagens mais fortes de Black Clover. Obrigado por assistir, se curtiram deem um joinha aí embaixo e comentem o vídeo para ajudar o conteúdo a se propagar mais e também para eu saber que eu devo fazer mais vídeos como esse. Se inscrevam no canal Filosofia para ajudar a gente a crescer e também tornar nossa comunidade cada vez mais ativa. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!